Agora vamos falar um pouco sobre o bioma dos Pampas, né? E destacando suas principais características. Os Pampas são um dos biomas brasileiros, né? E está localizado em uma área bastante específica, no extremo sul do território brasileiro, na fronteira com o Uruguai. Os Pampas podem também se chamar de campos naturais, ou quais são constituídos basicamente por vegetações rasteiras ou herbáceas, né? Com capim de vários tipos. Esse bioma ele é um né, dos menores. Há nos Pampas também a ocorrência de áreas alagadas, os chamados banhados, onde desenvolve plantas como juncos, gravatás e aguapés, espécie própria de áreas úmidas. No caso do Brasil, os Pampas estão presentes apenas no estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território destes. Existe também outros tipos de pampas, né, que são eventualmente tratados como estepes, que são formados existentes em outras partes do mundo, tipo nos sul-americanos. Sendo que, no caso, estepe sul-americana não se estende para os territórios do Uruguai nem da Argentina. O relevo dos pampas é levemente ondulado, né, recoberto pelas gramíneas e ervas próprias deste ambiente. Suas características apropriadas para isso são amplamente utilizadas para a criação de animais desde o século XVI, por ser extensas planícies nas quais o gado pode ser criado solto, alimentando-se das pastagens naturais. A campanha gaúcha foi intensamente ocupada para atividades pastoris durante um bom tempo da história do Brasil, perdendo parte do seu destaque econômico com a industrialização da região metropolitana de Porto Alegre, e nos Pampas que ficou conhecida a figura dos peões, os quais pastoravam o gado com a ajuda de cavalo ao longo da extensão dos campos. A flora desse bioma ela é predominante nos campos. Há também outros tipos de formação vegetal, como as matas ciliares à beira dos rios, as matas de encostas, as formações arbustivas de vários portes, os banhados nos quais há vegetação específica, as áreas com árvore de butiazais, bem como as áreas nas quais o afloramento rochoso não permite o desenvolvimento de muitas plantas. Então perceberam que nesse bioma é bem restrito, né, a vegetação, e se destaca mais a espécie de gramíneas, né, uma vez que o objetivo é a criação de gado. Então, nesse bioma existe 450 espécies de gramíneas, né, bem como cerca de 150 espécies de plantas com porte e leguminosas. Nas partes de afloramento rochoso existe ainda cactáceas que se desenvolvem, somando em torno de 3.000 espécies de vegetais totais que possivelmente vivam nos pampas, né? A fauna desse bioma são ricas apenas em relação aos tipos de vegetação, pois possui igualmente com ampla diversidade de espécies, muitas das quais endêmicas, ou seja, que só existem neste bioma. Estima-se que existem nos pampas cerca de 500 espécies de aves, ainda mais de 1.000 espécies de mamíferos. Dentre as espécies endêmicas estão o tucutuco, o beija-flor de barba azul, o sapinho de barriga vermelha, dentre outros. Como em outros biomas brasileiros, espécies que se encontram em extinção, como o veado campeiro, o cervo do Pantanal, caboclinha de barriga verde, pica-pauzinho chorão. Esses são alguns exemplos de animais que também estão em extinção. Tá? Eu creio que eu falei menos desse bioma porque ele é bem sucinto e perceberam que ele é bem restrito em relação às regiões, né? Fica mais na parte sul do Brasil. Então, a característica é mais resumida. Falando sobre biomas, né? Falamos
anteriormente sobre os pampas, agora sobre os cocais, né? Perceberam que já no final nossa apresentação, eles estão mais curtos, né? Porque esses biomas eles são menores, mais resumidos, né? E eles não abrangem tantas regiões igualmente dos primeiros. Então, o bioma característico das matas dos cocais, ele é considerado um bioma de transição de distintas vegetações entre a floresta úmidas da Amazônica e as terras semiáridas do Nordeste, né? Considerado a Caatinga e o Cerrado. A Mata dos Cocais está presente na porção oeste do Piauí, leste do Maranhão e o norte do Tocantins. O clima varia de acordo com a região, sendo super úmido a oeste e semiárido a leste. Indício pluviométrico, né, período de chuvas. Já a temperatura média anual é de 26 graus. A vegetação é formada predominantemente por palmeiras, tais como babaçu, buriti, oitícica e carnaúba. Essa vegetação ela é típica dos cocais e é muito fácil para identificarmos esse tipo de vegetação, devido a essa predominância de palmeiras. Nas áreas mais úmidas, localizadas próximas à Amazônia, é comum encontrar babaçu, que pode atingir de 15 a 20 metros de altura. Essa palmeira é de grande importância econômica, pois sua semente é utilizada pelas indústrias alimentícias, de medicamento e de cosmético. O buriti também é encontrado em abundância nessa região e é a principal matéria-prima dos artesãos. A fauna é bastante diversificada, composta por espécies da floresta amazônica, caatinga e cerrado, além de algumas endêmicas, né? Ou seja, encontradas apenas na mata dos cocais. Entre os animais desse bioma estão a arara vermelha, cobras, gambás, lagartos, macacos, boto, ariranhas e vários insetos e aves. Aqui são as principais características desse bioma. Certinho, gente? Espero que tenham compreendido.